Nossa live de hoje é uma live muito bacana. O tema que eu trouxe para vocês aqui hoje é o seguinte, é a live 3, como funciona a estratégia de financiamento das grandes construtoras. Por que eu estou dizendo isso, tá? Porque o que eu preciso que vocês entendam? Eu sempre gosto de dar o significado, porque não adianta eu trazer todas as informações sem você saber, né? Qual que é, então, de fato, essa estratégia? Eu anotei aqui para vocês o tema. Como funciona a estratégia de financiamento das grandes construtoras? O que vocês precisam saber? Primeira coisa, estou anotando aqui. Eu não estou falando aqui de estratégias de jeitinho, coisas assim, não, tá? O que é estratégia? É um conjunto de fatores, na verdade, né? É um conjunto de fatores que, somados, fazem todo o processo de financiamento, desde o início da venda até a assinatura do contrato, fluir de uma forma otimizada, acontecer de uma forma otimizada. Por que eu trouxe as grandes construtoras? Porque como eles têm um volume muito grande, e aí eu estou me referindo às grandes construtoras, grandes mesmo, tá? Essas que atuam no Brasil inteiro, né? Essas que atuam nas capitais, empreendimentos de 1.000 unidades, 500 unidades, grandes construtoras. E calma, não precisa entender assim, não, mas elas são grandes, não é para mim. Pelo contrário, o que eu quero que vocês aqui entendam é o seguinte, o modelo, ele pode ser aplicado em qualquer nível, tá? Em qualquer nível. Se você trabalha sozinho, se você é corretor autônomo, se você é construtor, se você faz assessoria para as pessoas, se você é correspondente, vai ter coisa que também diz respeito a você, tá bom? Então, esse é o motivo que você precisa estar aqui. Basicamente, você evitar perder vendas, tá? Qual que é o motivo de você ficar até o final aqui comigo? Primeiro, evitar perder vendas. Ó, a Ilma colocou lá, ó, compartilhei. Parabéns, Ilma. Show de bola. Mas vamos lá. O primeiro motivo para você ficar aqui até o final hoje, o óbvio que todo mundo aqui, que a gente sabe do mercado imobiliário, é evitar perda de vendas, né? Já não é simples você conseguir o cliente que quer o financiamento. Então, você quer uma forma otimizada para tentar fazer as coisas dele acontecer. Segunda coisa, você quer criar uma reputação baseada em aprovação, né? O que você quer ser conhecido aí no seu mercado local? Como o profissional que consegue viabilizar aprovações ou aquele profissional que todo mundo tentou trabalhar com ele lá, mas metade deu errado, tentou de novo várias vezes, foi um sufoco, eles usam um termo assim, né? Foi um parto, né? Enfim, não é essa a imagem que você quer criar. Então, mais um motivo para você ficar aqui, para você criar uma imagem, ter condições de criar uma imagem baseada em aprovação. E o terceiro motivo, tá? Que é um motivo que eu preciso sempre bater essa tecla para vocês, que é um efeito colateral, na verdade, né? Igual o chute de trivela que o pessoal fala. Quando ele mira para chutar em um lugar, mas acaba acertando em outro, né? Que é o seguinte, o efeito colateral de você ter essa reputação é que outros profissionais vão querer que você faça consultoria ou assessoria para os clientes dele. Então, quando você masteriza esse processo todo, entende de uma forma, tem controle, domina do começo ao fim todo o fluxo, você pode atender os seus clientes, você pode ensinar outros profissionais, ou seja, fazer uma consultoria, ou ainda você pode atender o cliente dos seus parceiros, né? Os outros profissionais aí, corretores, construtores, você pode, dependendo do fluxo de vendas que você tem, você pode ter tempo, de repente, disponível para atender esse tipo de coisa também, ou mesmo dar uma mão para quem precisa. Fechou? Então, esse é o principal motivo, tá? E aí, o que é importante vocês não se confundirem, né? Quando eu falo financiamento das grandes construtoras, eu não estou me referindo, não vou falar aqui hoje, não vou falar. Não estou falando do financiamento para as construtoras. Não estou falando do financiamento para as construtoras. Não repara a letra aqui não, e se tiver muito ruim, vocês vão me avisando que eu vou tentando escrever melhor. Mas eu estou olhando aqui, o tamanho pelo menos está dando para ler. Eu abreviei, tá? Para as construtoras. Vou tentar escrever maior. Enfim.
não estou me referindo a isso, tá? Eu não estou me referindo à estratégia que as construtoras têm para pegar o dinheiro do banco para elas poderem construir os empreendimentos. Não é isso que eu estou me referindo. Então, se você é construtor de imóvel aí, de repente você deve ter pensado, eu quero saber como que eu consigo pegar dinheiro do banco para eu poder construir um imóvel para mim, em nome da minha empresa, para depois eu sair vendendo aí. Um imóvel não, vários imóveis, né? Em nome da minha empresa, para depois sair vendendo, assim como as construtoras fazem. Não, eu estou aqui me referindo aos financiamentos para os clientes das construtoras, tá? Estou falando da parte da venda, ok? Ficou entendido esse conceito? Dá clica no joinha para mim aí se todo mundo entendeu, clica no joinha aí do vídeo que eu vou receber aqui que está entendido, tá? Ou no coraçãozinho ali do Instagram também, para mim é o retorno de vocês que esse conceito ficou bem esclarecido. A outra coisa que eu preciso deixar claro aqui para vocês, não estou aqui para passar macetes milagrosos. Vocês todos já sabem que acho que vou ter que escrever sempre de forma total aqui para poder ficar mais fácil para vocês lerem. Vocês que estão me acompanhando sabem que eu não pauto o meu trabalho aqui que eu faço aqui no YouTube com vocês e no Instagram, Facebook, eu não pauto esse conteúdo, essas aulas que eu estou fazendo para vocês de forma nenhuma com jeitinho brasileiro, com burlar regras. Não é a minha intenção aqui ensinar para vocês o pulo do gato. Não, o que eu quero ensinar para vocês são coisas consistentes que, sim, depende também da forma que você vai atuar. Não eu não estou aqui assim, eu quero que você pegue um atalho. Não, eu quero que você entenda o jeito certo para que você faça da maneira mais sólida possível, tá bom? E aí, sim, pensando sempre em fortalecer o alicerce aí da sua reputação. Então, essa é a minha intenção. Eu não estou aqui para falar disso, tá bom? Macetes milagrosos, jeitinho brasileiro, ou ainda financiamentos para as construtoras. E a outra coisa deixa eu só ver qual que é o... Bem, é isso. Então, ficou claro esse entendimento. Aí, o que eu vou falar para vocês agora aqui? Primeiro, por que eu resolvi trazer as estratégias das grandes construtoras? Mas, Luciano, existe construtora de todo nível. Construtora de alto padrão, você vai lá na Orla de Camboriú, tem grandes construtoras. Não, gente, calma. Alinhar mais esse item. Estamos falando aqui de construtoras que dependem de financiamento para as vendas. E aí a gente está falando das construtoras de imóveis populares, tá? Não estou falando de altíssimo padrão, não estou falando de alto padrão, estou falando de médio ou baixo padrão. Média ou baixa, o público de média ou baixa renda, né? Que seria o primeiro imóvel, ou aquele imóvel ali na casa das construtoras, né? De 300, 400, 500, até uns 600 mil reais, tá? Ou então ainda do Casa Verde e Amarela, as construtoras que ainda nessa faixa de renda dependem muito do produto de financiamento para as suas vendas. Por que não, então, as alta renda também tem financiamento lá? Tem sim. Mas acontece que lá naquele público não é um limitador para ele. Normalmente esse público já tem um outro bem de valor grande para colocar na transação, uma reserva financeira boa, ou acaba parcelando em poucas vezes diretamente com a construtora. É um outro perfil de cliente. Beleza? Alinhadas as expectativas, então, vamos que vamos. Eu quero aqui citar para você o seguinte, voltando então ao que me fez vir a essa live com esse tema hoje, né? Eu tinha falado para vocês que são os temas que vocês me pediram, né? E me pediram muitas vezes estratégias para dar certo, estratégia para conseguir cliente. Essa daqui é uma estratégia para dar certo. Não é bem uma estratégia, é um modo de se trabalhar, tá? É uma forma de se trabalhar. E onde que eu vi isso? Eu tenho um parceiro meu de longa data já, que é um cara que eu respeito muito, e vi toda a equipe dele trabalhar, que foi também construindo um modelo. É a galera ali do Johnny, que é um cara que domina os processos, e ele atende uma grande construtora que atua aqui na minha cidade.
Aí, o que ele fez? Ele não atendia desse jeito, né? Ele foi pegando ali o jeito que a construtora queria que fosse e tal, e foram alinhando até chegar num modelo bacana. E aí, ele acabou se tornando uma referência nacional nisso, né? Se tornou uma referência muito grande nesse setor, os processos, ok? E aí, depois disso, ele começou ele viu que tinha espaço para aplicar todo esse modus operandi, vamos dizer assim, esse aprendizado, tanto com os outros parceiros deles, que são construtores menores, construtoras menores. Quando eu falo construtores, eu estou me referindo aos construtores individuais, né? Que faz casinha para vender, pessoa física. Tem também os corretores autônomos, os corretores de imobiliárias pequenas, as imobiliárias pequenas que levam os processos para ele lá, que são a clientela dele como um todo, né? E também as assessorias independentes aí que acabam descarregando os processos lá com ele. Então ele aproveitou esse modelo para estabelecer alguns parâmetros onde dava para estabelecer de fluxo, para daí sim todos poderem ter um padrão de atendimento com a possibilidade mínima de dar errado, ok? Tempo de resposta, tudo isso é olhado nessa forma de tratar. E aí, assim, quem que é, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo para você como uma referência? Primeiro, porque esse cara se tornou referência nacional. Nacional, não estou falando aqui da região, não. Segundo, que a última vez eu conversei com ele, ele já tinha ultrapassado a marca de 200 processos por mês. Não sei se todos os meses ele faz isso, mas no mês que eu conversei com ele recentemente, tinha passado 200 processos no mesmo mês. Então, assim, Luciano, mas eu não faço 200. Luciano, mas não, nem que eu queira, eu teria 200 imóveis para vender e poder aproveitar essa informação. Mas eu gostaria de fazer 200, mas isso aí é impossível, você está me prometendo o impossível. Não, gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês é um exemplo que a gente pode acreditar, é isso que eu quero dizer. É típico, é fácil fazer 200? Foi do dia para a noite fazer 200? Não, é claro que não. É um resultado típico? Não, mas é um resultado completamente possível. E aí existe uma evolução em relação a isso. Foi sendo construído em relação a isso. Ok, vamos para o próximo item aqui, que é o seguinte. A estratégia. Eu só quero, antes da gente falar, vocês vão perceber que algumas coisas, eu só quero assim que vocês estejam com a mente disposta a aplicar o que eu vou dizer aqui hoje. De repente você vai falar assim, não, mas isso não se enquadra para mim. Não, mas isso é difícil. Não, mas eu não vou ter nem tempo de fazer isso. Não, mas eu não tenho equipe. Não. Então, gente, assim, tem muitos anãos, né? Muitos senãos. Ou seja, muitas formas de você olhar o como não. Mas a gente está aqui para olhar o como sim, tá? Então, eu sei que falar isso acaba sendo até maçante, clichê, mas precisa ser dito. Porque é justamente nessa linha que a gente precisa trabalhar. E aí, assim, eu vou passar para vocês agora, eu separei 5 pontos principais que eles fazem esse fluxo de financiamento, mas eu não quero passar simplesmente uma lista para vocês. Eu quero que vocês entendam, primeiro, como não fazer, e depois o como fazer. E por que fazer desse jeito, tá? Então, o primeiro erro comum, o jeito errado que as pessoas fazem. Como que é o primeiro erro? Eles fazem o setor de vendas, a publicidade, né? Tá trabalhando com imóvel direcionado para o público que depende de financiamento. Aí faz todo o marketing, todo o setor de vendas. Isso eu já estou falando. Lembra que eu falei que o processo, desde a venda até a assinatura do contrato, é uma estratégia completa, é uma junção de fatores? Então vamos lá. O primeiro erro é esse. As construtoras, os vendedores que fazem a sua publicidade sem mencionar nada em relação a financiamento. Eles acham que colocar coisas de financiamento, o imóvel financiável, coisas assim, pode afastar um pouco a questão do público. Existem vendedores que querem focar na transformação, na realização do sonho, né? E isso tem que ser colocado também. Só que o grande gargalo ali desse público é o financiamento. Então, Então, assim, qual que é o jeito certo, né? O medo desse pessoal é de afastar o público porque está falando de financiamento. Um exemplo,
cuidamos do financiamento para você. A pessoa tem medo de afastar o cliente porque quando se fala de financiamento, se fala de dívida e pode ser que afaste o cliente. Não, calma. É assim, ó. Qual que é o jeito certo, então? Conter na publicidade facilitadores para financiamento. Parece óbvio, mas tem gente que não faz. E o que eu estou falando aqui? É fazer toda a publicidade, tudo, é marketing e tal, divulgando com foco nas facilidades do financiamento. O que são facilidades? Nós cuidamos do financiamento para você. Você vai financiar agora e vai começar a pagar só daqui 6 meses. O que mais são facilidades? A prestação, pague um valor menor do que a média de aluguel. Fuja da correção do IGPM do aluguel e trave a parcela através dos nossos financiamentos. Ou seja, o financiamento como ferramenta de vendas. A parcela que cabe no seu bolso. É muito ligada à estratégia de venda de veículos. Sempre foi assim. E, claro, eu não estou aqui generalizando. É uma coisa básica. Se você entrar no site agora de uma construtora nacional, com certeza a divulgação dela vai ser com base em programas de financiamento, vai ser com base em valor de parcela, vai ser com base em pagar a primeira parcela só lá daqui 6 meses. Vai ser com base, às vezes, de comece a pagar somente depois da obra, entendeu? Sempre voltado a pagamento. Então, isso é o primeiro passo. Ali, você já seleciona os seus clientes, que às vezes ele pensa assim, cara, eu quero fazer um financiamento. Bom, eu acho que isso é difícil, porque a fama desse produto é ser muito difícil, é ser complicado, é ser complexo. Mas esse pessoal, além de me vender uma opção que está dentro do que eu preciso, do que eu busco, além disso, ela ainda cuida de tudo isso para mim, e ainda está me falando que tem outras facilidades, eu quero ir lá ver isso, né? Eu quero ir lá ver isso. Então, isso daí é um ponto inicial, tá? O ponto inicial. O segundo ponto, vamos lá. Só para contextualizar aqui, eu fiz algumas anotações e não quero pular. O grande gargalo para a compra de um imóvel é o financiamento. Então, se você já entra informando as vantagens e facilidade, que você cuida de tudo, é um problema a menos para o cliente, tá? Coloquei aqui de novo, li aqui, porque às vezes o raciocínio fica um pouco mais completo. Segundo erro, tá? Qual que é o segundo erro? Pessoas que vendem, construtores, construtoras, enfim, vamos lá. Não sei se, acho que vai ficar muito embaixo aqui, né? Então, vamos lá. Segundo, 2. Entender que venda e financiamentos andam separados. O que seria isso? Olha, aqui na nossa empresa, nós temos o nosso time de vendas, mas quem vende, vende. Quem vende não cuida de financiamento. Quem vende não se preocupa com documentação, não quer nem saber. O negócio dele é vender. Eu quero os meus melhores vendedores em campo buscando cliente. Mas aí, esse é um grande erro. Por quê? Porque os principais vendedores, eles buscam cliente, mas buscam cliente que não consegue depois o mínimo para aprovação.
o cadastro é ruim. Então, entendem que isso é uma coisa junta? A venda e o financiamento é uma coisa só? E aí, qual que é o jeito certo, então? Eu coloquei aqui o jeito errado, né? Vamos dar aqui. Qual que é o jeito correto? Tá. O time de vendas, ele precisa... as grandes construtoras, elas se preocupam em manter um time de venda com conhecimento. Então, não é aquele negócio assim, não, o meu corretor, o meu vendedor só sabe o básico e é suficiente. Não, pelo contrário. Eles promovem ações de treinamento sobre financiamento, fazem parcerias. Um exemplo aqui, ó, nós vamos ter uma live durante a semana que foi uma solicitação de uma construtora para o time de venda deles. Não sei se o pessoal está aí agora acompanhando todo o processo, mas é nesse sentido. A preocupação, do mesmo nível de treinar um time de vendas em técnica de vendas, em persuasão, em trabalhar em demonstração do produto adequado à necessidade do cliente, no mesmo nível está o conhecimento técnico no financiamento. É uma preocupação dessas construtoras, tá? É uma preocupação constante em manter o time delas devidamente capacitado tecnicamente. Eles já sabem que o cliente, hoje, primeiro, ele é um grande formador de opinião na família e nos amigos. O imóvel, um financiamento, ele compra para pagar durante 30 anos, 35 anos. Ele não vai comprar se ele estiver inseguro. E se ele tiver, às vezes ele não está nem inseguro ou seguro, mas se ele comprar sem ter as dúvidas esclarecidas e depois ele se sentir que poderia ter sido esclarecido melhor para ele, ele vai se sentir enganado. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui, inclusive. Quero ver se vai dar para mostrar para você aqui, tá? Isso daqui é muito... É uma mensagem que eu recebi ontem, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou localizar. É uma mensagem que eu recebi, onde a pessoa falou simplesmente assim para mim. Nossa, Luciano, agora eu entendi. Agora eu entendi como funciona. Mas sabe como é vendedor, né? Parece que eles querem enganar a gente. Ela me mandou dessa maneira, mas não era um corretor, não era ninguém. Era um cliente. Eu salvei a mensagem que eu quero mostrar para vocês. Depois vou fazer diferente. Depois eu vou printar e vou colocar lá no meus stories para vocês verem do que eu estou falando. Aí tem toda a conversa com ela lá. Eu falei, não, calma, não é que eles querem enganar, não. Às vezes ele também não tem o conhecimento, também não sabe como que funciona. Ok? Então é muito importante. Tá, mas qual que é o reflexo se o cliente se sentir enganado? Pô, gente, isso é aquela frase, né? É o começo do fim. Se você depende de pessoas indicando o seu nome, que esse mercado é assim, boas transações, boas negociações, é baseado em reputação, em referências, né? Que você vai construindo na sua região. Então, se você quer manter a sua reputação, você não pode ter pessoas que vão denegrir a sua imagem. É muito ruim. E eu tenho, assim, e a gente cria isso, e depois que está criado, é muito difícil mudar, tá? Mas eu tenho alguns profissionais que eu já convivi no decorrer da minha profissão aí, nos últimos 14 anos trabalhando com crédito, alguns profissionais que quando eu vejo, eu fujo deles. Eu fujo. Eu sei que são pessoas que estão querendo as coisas na base do jeitinho, são pessoas que estão tentando fazer um negócio só. Ele quer ganhar tudo que ele pode naquele negócio. E, assim, normalmente essas pessoas não duram no mercado, né? Mudam de profissão até depois, porque acabam se denegrindo a própria imagem. Ok? Então, esse é o grande motivo do foco dessas pessoas quererem das construtoras investirem tanto e se preocupar tanto com a equipe de vendas, conhecendo em alto nível os financiamentos imobiliários, inclusive como argumento de venda, de fechar negócio. Ok? Feito. Esse é o segundo erro. O terceiro erro comum,
Qual que é o terceiro erro comum? Entender que a responsabilidade é 100% do correspondente que atende ele, ou da assessoria que atende essa empresa. Com isso, o repasse da documentação para o correspondente acaba ficando um repasse assim, sem compromisso. O que você precisa? Eu preciso do CPF, RG e comprovante de endereço. Então tá bom, tá aí, proof. Manda lá. Aí não tem aquele comprometimento de ver como que funciona, tudo certinho, como que se está dentro dos critérios, se não está. Esse é o jeito errado de se fazer. Qual que é o jeito certo? Terceiro, vou pegar uma cor azul aqui para a gente mudar. Terceiro, eles possuem setor especializado em análise de crédito. E por que isso? Só mudar minha. Por que isso? Porque eles entendem que eles não querem depender do entendimento do pessoal lá do correspondente ou da assessoria. Porque lá pode ser que tenha níveis diferentes de funcionários. Tem gente que entende de um jeito, tem gente que entende de outro, tem gente que é novo, acabou de ser contratado, tem gente que não se atualizou e por aí vai. Então, o que eles preferem? Eles mantêm um setor interno especializado em análise de crédito. Eles conseguem fazer uma análise prévia. Isso é muito importante, gente. Uma análise prévia. Ficou bem fraquinho ali, né? Eu vou trocar a caneta, tá? Eles conseguem fazer uma análise prévia dos processos. O processo, quando chega na construtora, é feito uma espécie de um pente fino ali, uma varredura em tudo que se está. Tem um checklist, vai verificando, tá ok esse documento, tá ok, tá isso, tá ok, tá ok, não sei o que, tá ok, vencimento, tá ok, validade do documento, tá ok, nome da mãe, tá ok, estado civil, tá ok, renda, ok, o horarístico, quantos meses que é do último mês, tá bom, tem 3 meses, não, então não tá ok, precisamos de outro. Enfim, vai verificando tudo, pesquisa restrição, faz algumas consultas prévias, e aí tá tudo beleza, passou nesse crivo, aí eles encaminham para o correspondente. Luciano, mas isso não é papel do correspondente? Gente, é sim. Só que quem que está interessado em dar certo tudo isso? Quem que está... vamos lá, o correspondente ele trabalha com muitas pessoas, né? Processo entrando ali para eles diariamente. Por que o seu, ele vai... ele deveria, mas talvez ele não tenha condição de fazer aquele olhar com aquela lupa que precisa, né? E você vai ficar na dependência disso? Não. Então você usa a estratégia das grandes construtoras, que é a terceira estratégia, ter um setor para fazer uma análise prévia dos processos. Ok? Quarto erro. Quarto erro. Vou puxar mais para frente aqui. Peraí. Qual que é o quarto erro? É um erro muito comum. Só voltando ali no erro anterior, eu tenho aqui em Maringá, cliente meu, inclusive, de uma construtora, não é uma construtora gigante, é uma construtora média, uma média empresa, tem bastante empreendimentos aqui na região já, mas é uma construtora que terceiriza 100% da questão da documentação, tá? Para um correspondente. Existe, sim, correspondentes que mandam equipes para trabalhar dentro das imobiliárias ou dentro das construtoras, em algum processo específico de lançamento, alguma coisa assim. Existe. Então,
é uma forma também de você superar isso, tá? Só que depois que começa, depois do lançamento, fica lá os remanescentes, né? E aí, cada vez que entra um imóvel, aí tem que mandar lá para o correspondente, aí não sei o quê. Então, não é a forma mais saudável de se manter um fluxo desse. Então, por isso, como existem os dois modelos de trabalho, eu estou trazendo para você o modelo mais eficiente, tá? É assim que eles fazem. Agora, como eu estava falando do quarto erro. O quarto erro é o seguinte: aquelas empresas, vendedores, consultores, enfim, o profissional do mercado imobiliário, que pega a documentação do cliente ali, mais ou menos conforme o correspondente pediu, e manda para o correspondente. Beleza, tá tudo certinho. Ok. Só que aí não existe um padrão, não combina como que vai ser o desdobramento dali, a partir dali. Não tem um prazo para retorno, não tem. Ele não vai saber, por exemplo, em quanto tempo que vai ser a resposta da avaliação, se der errado, como que eu vou ficar sabendo, sabe? Não estabelece padrões mínimos de controle, de fluxo. Então, o jeito certo são 4. Estabelecer controles. Tá? E aqui nos controles, o que nós estamos falando? Controles do fluxo, como que vai a documentação, como que volta. Controles de prazo. Controles de etapas. Acompanhamento. Ok? Então, qual que é o jeito certo, né? Elas possuem controles precisos do todo o fluxo do processo, etapa por etapa. Porque existe uma frase, né? Talvez você já tenha até ouvido. O que não se pode medir, não se pode gerenciar. O que não se pode medir, não se pode melhorar. Então, como que você vai saber se está bom ou se está ruim se você não está medindo? Às vezes você está reclamando de uma coisa que está boa, só que você não sabe. Às vezes você está achando ruim de um negócio que está excelente, mas você também não sabe. Então, por isso, quando você estabelece controles, você consegue, vou até colocar em vermelho aqui para ficar no cantinho, você consegue criar, ó, indicadores de performance. Beleza? Então, por isso é tão necessário. E esse quarto erro, para mim, é como se fosse como é que eu posso dizer assim? O fundamental de tudo. O fundamental de tudo. É isso que vai determinar se o processo vai estar de uma forma profissionalizada ou não. Basicamente, esse é o determinante. Por quê? Luciano, mas se a qualidade da documentação também estiver ruim, também não é bom. Ok, só que você só vai ter convicção disso se você tiver controle. Porque daí, quando você consegue controlar, o que normalmente as pessoas controlam, né? As construtoras controlam? Como que estão os processos? De tantos processos que foram encaminhados, quantos que foram aprovados de primeira? Quantos que precisaram de alteração, necessidade de corrigir, ou seja, mais de uma tentativa? Quantos que precisaram, por exemplo, sair do correspondente porque houve algum erro e teve que internalizar lá para o banco finalizar? Depois que internalizou lá no banco,
quantos dias esse processo, quando que ele entrou, quando que ele mudou de fase, quando que foi a próxima etapa, quando que finalizou. Todos os processos, do começo ao fim, quando que entrou e quando o cliente assinou. Né? Pontos cruciais, entrada do processo, aprovação, conformidade e assinatura. Quando isso está acontecendo? Como que está o ciclo completo? Ah, o meu ciclo completo está demorando 20 dias. Você sabe me dizer hoje, com precisão, quanto está demorando o ciclo completo da contratação aí da sua, ou da sua imobiliária, ou das suas vendas, ou da sua construtora, ou mesmo do seu correspondente? Você tem essa informação precisa? Tem aí numa planilha do Excel isso? Se você não tem, é hora de você começar a fazer, gente. Isso precisa, isso é gestão. Se não tiver controle, não tem como ter gestão. Beleza? Isso é profissionalismo, tá? Então é muito voltado a isso que eu estou dizendo hoje. E aí o quinto erro, que é o último, que eu trouxe aqui para você. Claro, existem muitos erros e acertos nesse mercado, né? Todo mercado tem muito mais. Mas eu trouxe aqui alguns que você, cuidando disso, você já vai ter, assim, uma produtividade muito maior, tá? Mas muito maior mesmo. Qual que seria o quinto erro? É quando a construtora envia para o correspondente, mas não sabe se a produção do correspondente está boa, né? Às vezes ele está demorando 3 dias para atender, dar um retorno, mas naquela cidade sempre foi assim, foi ótimo, 3 dias está bom, para mim está bom. Ou então, não monitora da mesma maneira, na verdade, também, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, também está relacionado a controle, mas está relacionado a controle justamente em um ponto principal, que é o retorno do correspondente. Então, quando você não tem parâmetro, referência de outros lugares, de outras regiões, ou você estabelece parâmetros, você às vezes está trabalhando com uma margem para você dar suficiente, mas poderia ser muito melhor, porque o seu concorrente está trabalhando com tempo, com metade do seu tempo de resposta. E aí, quando eu converso com parceiros, aqui mesmo, eu já vi, inclusive, anúncios de alguns alunos meus acontecendo aí na internet, que eles já sabem como tem que ser feito. Assim, ó, eu vou primeiro falar do jeito errado, né? Como que é o jeito errado? A pessoa aceita respostas com prazos, como, por exemplo, 3 dias de retorno. Então, assim, não, beleza, aqui está a sua documentação, eu vou encaminhar hoje para o correspondente, então dentro de 3 dias eu vou te dar um retorno, ok? Gente, isso não existe mais, tá? 3 dias de retorno, 2 dias de retorno, isso não existe mais. O retorno da aprovação, ela tem que ser feita no mesmo dia, tá? Então, qual que é o jeito certo? O jeito certo é fazer a aprovação no mesmo dia, é combinar isso com o correspondente, parceiro, que ele precisa te responder no mesmo dia, já que ele quer ter os seus processos como ser o responsável por você encaminhar todos os processos para ele. Então, assim, você tem que fazer a sua parte, né? Levar com a qualidade que ele exige, tá? Mas ele precisa te dar um retorno tempestivo. E aí, qual que é o critério que as grandes construtoras exigem? No máximo 3 horas para resposta. Isso significa que, em muitos casos, o cliente sai do showroom já com a informação se o crédito dele está aprovado ou não. Ok? Esse é o primeiro ponto. Eles possuem, com os correspondentes, para poder viabilizar isso, sistemas próprios. De monitoramento. O que é isso? Eles, quando mandam um processo, o sistema já está lá avisando. Assim que o correspondente terminou a análise, tem o retorno, ele já vai no sistema e alimenta. Análise aprovada. Na hora, o analista de crédito do lado da consultora já recebe essa informação.
Não precisa ficar ligando, perguntando, esperando. E daí, será que deu certo? Lá no final da tarde eu vou ligar para saber. Não, existe sistema para poder viabilizar essa comunicação de forma profissional. Entendam que eu estou falando também do erro 4, que são indicadores de performance. Mas agora eu estou falando de indicadores de performance não só com a construtora, mas dela com o correspondente ou assessoria que atende ela. Então, monitora, tempo de resposta, isso é combinadíssimo, tá? Não podem passar. E aí, o que eles fazem para poder manter esses patamares? Eles dão premiação para os altos desempenhos. Quem trabalha bem é premiado, ao mesmo tempo que eles encerram a parceria. Com os que têm baixo desempenho. É assim, é nível profissional. Olha, tem alto desempenho, vai receber premiação, inclusive, da nossa parte. Tem baixo desempenho, bom, prazer, legal, obrigado, continuamos amigos, mas não serve para trabalhar com a nossa empresa. Então, se você tem um fluxo de processos aí, você precisa ter essa mentalidade, tá? Você vai levar, o que você está levando de venda é rentável, não só para você, é rentável para o seu parceiro também. E se você começa a estabelecer um fluxo um pouquinho grande, 2, 3 financiamentos na semana, é um fluxo muito bom. Então, precisa sim ter profissionalismo da parte de lá também, tá? Então, você precisa, não estou dizendo que você tem que ditar regras, né? Ser ditador não é nesse sentido, mas precisa ser muito combinado a forma de se trabalhar em relação a isso, tá? Aí, com toda certeza, né, vai vir aquela vozinha na sua cabeça novamente dizendo: ah, mas eu sou corretor, eu não tenho como combinar dessa maneira com mudar a forma de um correspondente trabalhar. Ó, você tem como propor para ele. Você não precisa mudar, você pode propor, tá? Você pode tentar. Segunda coisa, eu não tenho uma equipe, né? Eu não tenho pessoas, o meu fluxo é pequeno, eu só tenho um processo por mês, por que eu vou fazer tudo isso? Deixa eu terceirizar. Gente, primeira coisa, você não precisa desenvolver, mandar desenvolver um sistema, igual eu falei que eles possuem sistema. Você não precisa mandar desenvolver um sistema para você fazer essa comunicação com os parceiros, tá? Você pode usar ferramentas que estão disponíveis aí na internet. Você pode usar ferramentas, ó, anota essa ferramenta aí, Trello. Quem já usa o Trello? Coloca no chat aí para mim. Quem conhece o Trello? Eu não me recordo agora se tem 2 L's, tá? Mas deve ter. Trello, tem sim, tem 2 L's. Trello é uma ferramenta de controle de processos. Você cadastra a pessoa. Controle de processos. Você cadastra as pessoas que precisam ter acesso àquela informação. Você e o seu correspondente. A hora que ele vai lá e clica no botão que ele concluiu uma tarefa, você fica sabendo. Aí você vai ver se você tem que fazer mais alguma coisa, você vai ter que aguardar. Ah, não, agora depende de mim. Você vai lá, providencia, conclui a sua tarefa, ele vai ficar sabendo, aí ele vai se mover do lado de lá, tá? Então, assim, ferramenta gratuita, Trello. Você pode utilizar, melhor ainda, mais simples ainda, uma planilha. Lá no Google e deixar ela gravada, compartilhada, né? Ó, vou passar uma reta, uma linha aqui. Ó. Você pode ter uma planilha compartilhada. Se você não quer aprender a mexer no tela. Tá? E aí você salva essa planilha lá no Google Drive, é lá que você vai compartilhar.
Drive, tá? É Google Drive. Google. Ok? É uma outra ferramenta. Enfim, em relação a isso, não criem problemas, dificuldades. Existem formas simples de se resolver e tem diversas ferramentas aí de produtividade, de controle de processo gratuitas na internet, com um monte de vídeo no YouTube te explicando como que faz a otimização, a integração dela com o WhatsApp, com o seu celular, com o seu e-mail, com o seu calendário, com o alarme do seu celular. Gente, não tem por que a gente achar que isso é um bicho de 7 cabeças, ok? Outra coisa, mesmo assim, eu quero colocar uma planilhinha lá, então tá bom, até uma planilha para mim tá suficiente, ok. Coloca um alarme, então, mandou, são 3 horas que está esperando a resposta, no máximo 3 horas, coloca um alarme de 2 horas, e o outro com 3, com 2 horas, você vai lá e consulta na planilha se mudou a situação, ou se ainda não mudou. Deu 2 horas e meia, não deu? Você já vai lá e já faz um contato, ó, ainda deu 2 horas e meia. A média que a gente combinou é até 2 horas, e excepcionalmente 3. Entendeu? Então, em termos de processo, não é um problema. Ah, Luciano, mas eu sou sozinho, eu não tenho equipe. Bom, é claro, né? Primeiro, você tem que entender o seguinte: ter um setor, eu falei que era fundamental ter um setor especializado na análise de crédito para poder fazer uma análise prévia. Eu disse isso, afirmei e continuo dizendo. Mas eu sei, né? Eu sei que você, se trabalha sozinho, se você vende um imóvel por semana, um no mês, um a cada 2 meses, eu sei que você, às vezes, não, um por semana já não é o caso, mas de repente você fala um no mês, às vezes você fala assim, não tenho como manter um setor de análise de crédito para mim. Então você pode formar coisas chamadas, eu não me recordo agora, mas eu acho que eu falei, talvez até em outra aula, você pode fazer um pool. O que é pool? É um setor combinar com outros profissionais autônomos de vocês manterem isso, entendeu? Para trabalhar para vocês. Pega um estagiário, treina ele e põe para trabalhar meio período, gente. Tá? Se você é uma pessoa de vendas, então você já tem o tino para o empreendedorismo. Se você tem empreendedorismo na veia, você sabe que empreendedorismo tem que fazer networking, tem que fazer relacionamento. Isso é fundamental, beleza? Isso, inclusive, pode ser de forma remota. Essa pessoa precisa ser da mesma cidade sua? Não. Essa pessoa aqui, né? Pool significa um grupo, um grupo, tá? De pessoas que formaram um pool, né? Fica disponível aqui. Enfim, o estagiário precisa trabalhar no seu escritório? Não, ele pode também, pode ser um freelancer, né? Alguém que presta esse serviço para vocês todos, para vocês manterem essa pessoa ativa, tá bom? A outra coisa, olha lá, a Mari Toledo colocou, né? Às vezes o correspondente dá a entender que está fazendo um favor de dar retorno. Exatamente, Mari, é aí que eu quero chegar. Isso é mentalidade antiga. Você aqui está aprendendo a mentalidade atual. Nível profissional de trabalho. É assim que se trabalha. Estou vendo aqui, ó, você é coach Mari Toledo. Provavelmente você já deve ter muito conhecimento em ferramentas de produtividade, né? Porque coach trabalha com produtividade. Então, planos de ação. Então, você, inclusive, é instrumento para essas pessoas que você trabalha, você começar a provocar a mudança nelas, nem que seja através das perguntas poderosas que eu sei que você sabe fazer, tá? Então, foque nisso. Use essa sua habilidade para poder mudar aí esse contato, esses parceiros que você tem, que ainda tem essa mentalidade antiga. E a outra coisa, gente, que pode ser que você fique perguntando, né? Eu até disse aqui do estagiário, mas mesmo assim, se você trabalha sozinho, vende um imóvel por mês, que seja, gente, se você vende um por mês, você não está passando o mês inteiro, buscando uma venda. Se é um por mês, a hora que você pegou essa pessoa, esse um, então faça você, né? O processo, cuida dele,
até acontecer a contratação. Você está fazendo uma por mês. Você acha que você, então, não tem a responsabilidade de fazer uma análise prévia, com conhecimento, pegar o documento, sentar a bunda na cadeira e ticar documento por documento, ver o que está certo, o que está errado, o que não está. Ah, demorei meia hora, vou fazer mais uma vez. Beleza. Agora, terminei. Então, eu vou perguntar para minha esposa, para meu marido, para meu filho, para minha filha, para quem for que está ali, que mora na minha casa comigo, se for o caso, para dar uma olhada também, para ver se eu não deixei passar nada, tá? Isso, inclusive, a dupla verificação. Verificação dupla é uma das recomendações para cartórios e tabelionatos. Eles fazem, quem escreve não é o mesmo que confere. Por quê? Porque uma vez que está feito, registrado, não tem mais volta. Então, estabeleça esse nível de excelência para os seus processos. Entendeu? Gente, não tem segredo, tá? O que eu trouxe aqui para vocês são conceitos que eu compilei tudo em uma vez só, mas eu até nem fiz um resumo, mas vamos voltar aqui para a gente lembrar qual que é o primeiro. Primeiro jeito certo de se fazer. A primeira coisa é incluir na publicidade, fazer a publicidade focada nas facilidades do financiamento. O jeito certo que as grandes construtoras fazem é começar desde a publicidade. Assim ela já vai buscar o cliente que está pensando, matutando no financiamento. Então, utilizam na publicidade. A segunda, eles não entendem que venda é separado de financiamento. Eles se preocupam em treinar as equipes em nível avançado, as equipes de venda em nível avançado no quesito financiamento. Inclusive, como argumento de vendas para fechar negócio. A terceira, mantenha um setor especializado em análise de crédito para poder fazer uma análise prévia. Isso daqui, quando eu falei que eu não ia trazer estratégia milagrosa, isso daqui é praticamente um milagre que faz acontecer quando você mantém um padrão de fazer análise prévia das suas vendas. Depois, o quarto, estabelecem controles, porque através de controles consegue mensurar e estabelecer indicadores de performance. E conhecendo os indicadores de performance, consegue fazer as correções pontualmente onde está o gargalo dos processos. Ah, está travando sempre na hora da conformidade? Ah, está travando sempre na hora da aprovação? Então vamos resolver. Se está travando na hora da aprovação, quer dizer que a resposta, que a documentação pode estar ainda errada, então vamos melhorar a origem da documentação. Não, está travando muito na hora da assinatura do contrato, está demorando muito. Opa, então a gente tem um problema aqui de comunicação entre as unidades e o gerente da agência. Entendeu? Se você não consegue ter os indicadores de performance, você não consegue monitorar para poder aplicar as correções e melhorias. Quinto, que é o último que eu disse, estabelecer prazo máximo para resposta. Isso aqui muda o jogo. Correspondentes precisam entender que a aprovação a resposta precisa ser em até 3 horas, ou dependendo do horário que chegar a proposta, no mesmo dia, né? Ah, chegou 5 horas da tarde. Pô, então é um pouco complicado, de repente 6 horas da tarde. Aí vai ter que estabelecer qual que é o horário máximo, né? De repente, as que vieram na parte da manhã, até as 10 horas, eu respondo até as 10 mesmo. Se veio depois das 10, vai ser respondido até as 3 da tarde. Se veio depois das 3, vai ser respondido até as 18, até as 17. E se veio depois das 17, aí vai ser respondido até o dia seguinte cedo, até as 10, entendeu? Então, quando você estabelece padrões, propõe esse tipo de negociação com os seus clientes, seus correspondentes, seus parceiros, você está usando as boas práticas das grandes construtoras. E aí, como fazer isso? Com ferramentas disponíveis na internet. Usem e abusem de ferramentas de produtividade. Eleve o seu nível profissional. Quantos corretores,
Quantos construtores? Quantas assessorias independentes que descarregam o processo dos correspondentes? Quantas imobiliárias mantêm níveis de controle de processo aí que você conhece? Eu tenho certeza que algumas já até tentaram implementar, pararam no caminho. Não é fácil, não é simples, mas muda o nível de profissionalismo e de eficiência. E aí, qual que vai ser o reflexo de tudo isso? Aquilo que eu falei lá no começo. Se os seus processos, se você é conhecido como pessoas, como aprovadores, vamos dizer assim, mesmo que não é você que aprova de fato, mas é você que faz acontecer, toda a sua reputação vai ser baseada nisso. Quando outras pessoas vão indicar clientes para você, os seus clientes vão indicar clientes para você. Outros parceiros aí, corretores, construtoras, vão pedir para você cuidar do fluxo de processo para eles. E outras, ou então, vão pedir para você, se você tem um tempo, quanto que você cobra para ensinar eles a fazer do jeito que você faz. Entendeu? Beleza? Essa é a live de hoje. Eu quero ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Podem aproveitar agora para poder falar comigo, mandar aqui comigo. Deixa eu mandar para mim aqui. Deixa eu colocar a minha câmera rapidamente aqui no notebook para eu poder falar com vocês aqui então. Como que foi hoje, gente? O que vocês aprenderam na aula? Bastante informação? Muita informação? Quem aí acha que já tem coisa que dá para ser aplicada direto? Já é aplicável? Responde para mim aí assim, ó. É aplicável ou não é aplicável? Responde para mim aí, por favor. É aplicável ou não é aplicável? Vai no chat, coloca lá no chat. Dá para aplicar isso que eu falei para vocês hoje? Estabelecer um nível de profissionalismo aí nas relações, mesmo você sendo um corretor individual autônomo ou um construtor individual autônomo, dá para estabelecer essas ferramentas? Ó, o Franklin colocou, é 100% aplicável. Muito bom, Franklin, muito, muito bom. Que bom que você pensa assim, tá? Que bom que você pensa assim. E eu tenho certeza. O que eu quero de vocês hoje, gente? Ó, o Franklin colocou lá, é 100% aplicável. O que eu quero de vocês, gente? Vai lá nesse momento, tá? Não deixe esfriar essa nossa aula. Carlos, sim, é aplicável. Vamos lá agora, no Instagram, na aula de hoje. Na aula de hoje. E coloca lá. Olha lá, ó. Que bom, Mário. Nossa, fantástico. Olha lá, Mário. Excelente. Amanhã já vou começar a implementar o aprendido hoje. Parabéns. Que bom. Que bom. Ó, você quer... talvez amanhã você não vai estar querendo se comprometer, igual hoje. Raquel, muito produtiva a aula. Que bom, Raquel. Legal, Ilma. Parabéns, obrigado aqui parabéns pela participação, né? Obrigado. E obrigado por se manifestar aqui, tá? Carlos, sim, é aplicável. Que legal. Ó, vamos fazer o seguinte? Quem topa? Quem topa? Dinâmica de comprometimento, hein? De novo. Vamos lá? Vamos lá no post da aula de hoje, no feed do meu Instagram, e coloca 100% aplicável. É a hashtag de hoje. Hashtag de hoje. Vai lá na foto, no meu Instagram agora, @LucianoDual, tem a última foto, que é a foto que eu divulguei a aula de hoje. Vai lá, curte ela, clica no coraçãozinho e comenta. 100% aplicável. Quem acha que é aplicável e quem está disposto a aplicar, tá? É só quem acha que é possível ser aplicado e quem está disposto a aplicar. Não é para escrever lá quem acha que não é. Se você está aqui na aula e acha que não dá para aplicar, não precisa ir lá escrever não, tá? É só para quem acha que é aplicável.
Eu já vou monitorar lá, inclusive, como que tá os... Ah, bacana, Fábio. O Fábio tá lá, ó. Adorei a ideia do Trello com os correspondentes. Meus e-mails se perdem na caixa deles. Muitas cobranças para que tenha organização. Aí, alguém colocou aqui, ó. SFH hoje, residencial até 250 mil do início, até o dinheiro cair na conta, dão quantos dias em média? É, isso daqui é o seguinte, pode ser, aí depende do cartório, tá? O dinheiro cair na conta depende do cartório. Tem cartório que faz o registro em uma semana, em um dia, eu já tive casos. Mas, pela regra, eles podem fazer em até 30 dias, né? Pela lei. Então, não adianta. Vamos supor que, mesmo que no banco o processo todo demore 5 dias e o cartório resolver demorar 30 dias, então seria 35 dias, tá bom? Mas pode ser desde uma semana até 60 dias. Não tem como você ter um controle. Qual que é o meu conselho? Vai no cartório da sua cidade, dos ofícios daí da sua cidade, não sei se você está, qual cidade que você está, e lá você solicita quais são os principais, desculpa, qual é o prazo que eles cumprem, qual é o prazo máximo que eles exigem para cumprir os registros. E se você, dependendo do volume que você levar de negócios para eles, se eles podem dar uma prioridade, fazer mais rápido ou não. Tem alguns cartórios, eu não sei se isso é permitido, mas eu sei que existe, tem alguns cartórios que acabam tendo aí uma tarifa emergencial quando a pessoa precisa de algum registro muito rápido, uma tarifa de urgência, acabam controlando ali dentro sem deixar os outros estourarem os 30 dias, né? Eles acabam passando para frente os demais, tá? Opa, bacana. Ó, já tem gente comentando lá, em 100% aplicável. Gente, é isso. Que bom que vocês estiveram aqui hoje. Eu acho que foi uma aula legal mesmo, uma aula que eu gostei muito de fazer. Fiz num sistema diferente. O que vocês preferem nesse sistema de aqui do... Ah, legal, Wagner, aqui, ó, Peroni. Não é aplicável, é necessário. Que bom, gente, que bom. Assim, ó, o que vocês preferem? Com o flip chart aqui, eu escrevendo, ou com a telinha aqui, eu digitando para vocês? O que vocês preferem? Quem ficou aí até o final, os guerreiros aí de hoje, que ficaram até o final, né? Quem está forte mesmo, quem sabe que, eu tenho certeza que vai aplicar. O que vocês acham mais produtivo? A gente colocar aqui no flip chart, modo tradicional, ou na tela do computador? Quero a opinião de vocês aí, pessoal. Acho que o pessoal do Instagram faltam 2 minutos. Não. Agora a live, eu vou poder fazer uma live mais comprida ali, pelo visto. Está dizendo que eu posso fazer ainda mais 2 horas de live. Bem, beleza. E aí, estou esperando a resposta de vocês. Dá opinião, pode dar opinião. Não tem problema, tá? Não quer dizer que se você falar que é melhor assim, eu vou ficar chateado ou não, é só para mesmo a título de visibilidade, como que ficou, para vocês entenderem, compreenderem a didática. É melhor aí fazer pela tela no computador, daquele sistema que eu estava fazendo ontem, né, que eu compartilho aqui a minha tela, ou através aqui das escritas do painel aqui. Como que vocês preferem? Ah, no bloco mais legal. Ô, Carlos, obrigado aqui pela frase, vindo de você de qualquer maneira, de qualquer forma é bom, que bom. Fico feliz que esse conteúdo está fazendo sentido aí, bastante tendo valor para vocês, né? Franklin, obrigado pela aula, conteúdo top. Eu que agradeço, Franklin, você ter ficado aqui até o final, cara. Poucas pessoas muitas tiveram oportunidade, né? Mas poucos vieram. A gente começou a live, já tinha mais de 20 pessoas, depois foi indo, agora tem 9, ó. Eu sei que no decorrer muitas entram e saem, né? Mas vocês ficaram aqui até o final. Parabéns. Tela do computador é a preferida do Pieroni, ótimo. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte,
Ah lá, no Flip é legal porque as letras ficam maiores, porém na tela do computador é mais didático. Acho que o ideal seria reunir o melhor dos modos, dos dois modos. Ótimo, bem, muito. Eu vou até compartilhar aqui, ó. Isso daqui eu acho que foi um comentário bastante agregador. Eu vou separar os temas, o que uma parte que eu vou escrever ali, eu coloco na tela, que daí já é até mais rápido para digitar, e pontos principais a gente já pode deixar aqui no Flipchart para poder fazer alguma tela, alguma coisa assim. E também verificar a possibilidade ali de aumentar a fonte, né, Franklin, ali do computador. Show de bola. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou encerrando por aqui. Estejam todos aí amanhã comigo. Vai ser a 4ª live. Eu vou me desafiar para estar aqui pontualmente novamente. Como eu falei para vocês, 2 horas antes, eu estou preparando a aula, estou trazendo aqui o conteúdo. Eu dou o meu melhor aqui para poder, de fato, gerar uma transformação para vocês. Lembra que eu falei para vocês que as lives seriam transformadoras? Que seria virada de chave? Que você não tinha como sair, passar por todo esse processo, essas 10 lives e mais a semana dos mais financiamentos lá no dia 26 e continuar o mesmo profissional? É isso. Mesmo que você não aplique nada do que eu falei aqui para vocês. Agora você já sabe o que precisa ser feito. Mesmo que você não aplicar, você já sabe que existe e pode ser aplicável. Ok? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Quem ainda não se inscreveu na Semana Mais Financiamentos, o link está na bio do meu Instagram ou também aqui na descrição desse vídeo. Valeu? Um grande abraço para todos, gente. Fiquem todos com Deus. Até mais. Até amanhã. Valeu. Até mais.